Então agora que você já conhece as 3 principais formas de investir em Bitcoin, você precisa entender o que é o Bitcoin e como ele funciona. Mas se você realmente quer entender a lógica por trás da moeda, você primeiro precisa entender a lógica por trás do dinheiro. Hoje em dia a gente está muito mal acostumado. Um TED, cartão, Pix, boleto, tem várias comodidades que a nossa vida tem. Só que nem sempre foi assim. Na verdade, por muitos anos, as pessoas não usaram dinheiro. Elas trocavam bens e serviços de uma forma direta. Então, se eu tenho um pomar cheio de maçãs e você tem uma vinícola que produz vinho, eu dou algumas maçãs para você e você me dá alguns vinhos. E até aí tudo bem. O problema começa quando eu estou de saco cheio de tomar vinho e você só tem vinho para trocar comigo. Ou vice-versa. Daí surgiu a ideia de a gente usar conchas, gado e grãos como formas primitivas do dinheiro. Só que gado não dura para sempre, ele morre. Os grãos eles não duram para sempre, eles vão se esfarelar com o tempo. E as conchas, além de quebrarem com facilidade, elas não são escassas, né? Você pode ir para a praia e encontrar várias conchas e é como se você encontrasse um dinheiro infinito. Então, com o tempo, a gente começou a substituir as conchas e os grãos pelos metais preciosos como o ouro e prata. O ouro e a prata eles tinham 3 grandes vantagens. Primeiro, durabilidade. Eles não se desfazem com o tempo. Segundo, divisibilidade. Você pode cortar eles, você pode moldar eles em moedas. Terceiro, a escassez. Até porque não é em qualquer lugar que você vai encontrar ouro e nem prata. E aí os anos foram se passando, os países foram surgindo e junto disso surgiu um sistema monetário chamado padrão ouro. O padrão ouro, ele foi tipo um acordo onde para cada valor de moeda que um país tivesse na economia, ele deveria ter esse mesmo valor em ouro. Você quer um spoiler dessa tentativa? Não deu tão certo assim. Sempre que acontecia uma crise, os governos, eles imprimiam muito dinheiro para distribuir para a população e a quantidade de ouro já não acompanhava mais na mesma medida. E esse tipo de dinheiro tem o nome de moeda fiduciária, que é como se fosse o nosso real. A moeda fiduciária é toda moeda sem lastro. Se você tem R$5 aí na sua carteira, isso não significa que existe o mesmo valor em ouro garantido pelo Brasil. A moeda fiduciária funciona com base em um principal pilar, a confiança. Se você acredita no Brasil, o real tem valor. Se você não acredita, então o real não tem valor. É muito simples. E o momento que marcou o abandono completo do padrão ouro foi quando, em 1971, o presidente dos Estados Unidos, que é o Richard Nixon, ele fez um pronunciamento para o mundo inteiro falando que acabou a conversão do dólar americano em ouro. Ou seja, era o fim do lastro do dólar americano no ouro. E o que tudo isso tem a ver com o Bitcoin? Como as moedas não precisavam ter mais lastro no ouro, o governo começou a emitir muita grana. E ele começou a emitir conforme ele quisesse emitir. E foi isso que aconteceu nos últimos anos. Então imagine um suco de laranja super concentrado. Se você adiciona um pouco de água, ele vai ficar mais diluído. Se você adiciona um pouco mais de água, ele fica ainda mais diluído. Se você coloca mais água, ele fica ainda mais diluído. E se você continuar colocando água, vai ter uma hora que vai ter muita água para pouco suco. O suco perde sabor, ele perde seu valor. A mesma coisa aconteceu com as nossas moedas. É por isso que todas as moedas fiduciárias do mundo perderam valor. Por exemplo, $100 em 1672 tem o mesmo poder de compra de $2,70 hoje. R$100 em julho de 1994 tem o mesmo poder de compra de R$12 hoje. Sabe o que isso significa? Significa que cada vez que você for no mercado, o seu dinheiro vai comprar menos coisas. Significa que antes o seu carrinho ficava cheio e agora ele fica cada vez mais vazio. E significa que você precisa trabalhar muito mais para comprar a mesma quantidade de coisas que você comprava antes. E como que o Bitcoin resolve, pelo menos parcialmente, esse problema? Com escassez. Quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele estipulou que só poderia existir 21 milhões de Bitcoins. Não dá para fazer mais. E mais para o final do vídeo, eu vou te explicar o que é o halving, o que ele tem a ver com esses 21 milhões de Bitcoins e como você pode ganhar dinheiro com isso. Mas o ponto é, o Bitcoin é uma moeda digital que é escassa, porque só existem 21 milhões de Bitcoin. E ele é uma moeda totalmente descentralizada. Isso significa que o Bitcoin é uma moeda que não tem um governo ou um banco central ditando as regras. Quem controla o real é o Banco Central do Brasil. Quem controla o euro é o Banco Central Europeu. Quem controla o dólar é o Banco Central Americano, conhecido como Fed. Só que não existe uma instituição por trás do Bitcoin. Quem controla as criptomoedas são os próprios usuários que vão seguindo as regras de cada cripto. No Bitcoin, o nome dessa rede descentralizada que está por trás do funcionamento do Bitcoin é a blockchain. Muita gente acaba confundindo o Bitcoin com a própria blockchain, como se eles fossem a mesma coisa, mas eles não são. Blockchain foi um nome dado para um conjunto de tecnologias que juntas formaram a blockchain. Então pensa assim, a blockchain é como se fosse um livro contábil, um livro de contabilidade, aonde ela armazena todas as transações que acontecem dentro do Bitcoin em vários e vários computadores ao redor do mundo. Pega os bancos, por exemplo. Sempre que você faz uma transação, o banco registra essa transação nos servidores. No caso do Bitcoin, por ele ter essa natureza descentralizada, esses servidores não ficam alocados em
um único lugar. Eles ficam espalhados pelo mundo e cada pessoa que tem um desses servidores, que são chamados de computadores de mineração, eles têm uma cópia desse blockchain. Então, dentro da blockchain, a gente armazena o número de transações, quanto cada carteira de cada pessoa tem de saldo e dá para identificar qual carteira tem mais Bitcoin e qual tem menos. E para ficar mais visual para você, dá uma olhada nessa imagem. Nessa imagem tem 3 blocos simples da blockchain. O primeiro bloco é chamado de bloco Gênesis, por ser o primeiro bloco, obviamente. E quando eu digo bloco, é como se eu estivesse falando de uma grande caixa onde todas as transações vão sendo colocadas nessa caixa e uma hora essa caixa vai para verificação. Isso é um bloco da blockchain do Bitcoin. Embaixo de cada bloco a gente vai ter a data e a gente vai ter o hash, que nada mais é do que um código gerado pelo sistema quando um bloco é verificado e comprovado que todas as transações dentro daquela caixa são verdadeiras. Quando a gente parte para o segundo bloco, até por isso o nome é blockchain, que significa cadeia de blocos, esse segundo bloco também vai ter a data do bloco e vai ter o que a gente chama de previous hash, que é o código hash do bloco anterior. Então esses blocos vão sendo criados de forma cronológica e você consegue visualizar todas as transações que estão acontecendo nesse sistema. Tudo o que já aconteceu foi registrado e não pode ser mudado. É por isso que todo esse sistema do blockchain é tão seguro. Porque se você quisesse fazer uma mudança de uma pequena vírgula lá no bloco 2, o número hash desse bloco inteiro ia mudar. Isso mudaria a sequência inteira dos próximos blocos da blockchain.